Boa tarde, eu sou Nicolas. Só mostrar o rosto aqui rapidão, mas eu vou deixar a câmera desativada para resolver as questões. Só para mostrar que sou eu. Eu vou estar resolvendo primeiramente a questão 1 da prova de Mecânica Geral 1. É só pegar a questão aqui no coisa. Questão 1. Para a posição angular θ equivalente a 60 graus da manivela OA, né? A pressão do gás no pistão induz uma força compressiva P na biela, ao longo de sua linha média AB. Calcule P se essa força produz um momento de 720 Nm em relação ao eixo O da manivela. Para a gente começar a resolver, eu vou só transpor a questão ali para nossa tela de rascunho. Só pegar ela aqui. Acho que ficou um pouco pequeno. Está aqui. Isso aqui. Aqui. No caso, ele pede a força P, né? Para a força P, qual seria essa intensidade da força P, para produzir um momento de 720 newtons em relação ao eixo O, né? No caso, seria aqui. Só para fazer aqui o diagrama de corpo, né? Vamos ter um triângulo aqui assim. A gente vai ter um ponto que vai de B até O, que é o ponto B, que é o ponto O. A gente vai ter nossa, muito difícil fazer um negócio reto aqui. De O até A. Mais ou menos assim. Ele dá as medidas, né, de AB e de AO, né? AB equivale a 0,3 metros. Tá aqui as medidas, né? E OA vai ficar 0,125 metros. No caso, ele diz que a força está ao longo do AB, né? Então a força P estaria aqui assim. Aqui estaria a força P. Então, ele diz que em O produz um momento de 720 newtons metro. No caso, para a gente determinar a força, vamos determinar aqui o momento, né? O momento vai ser a força, né? O momento vai ser a força vezes o momento vai ser a força vezes o deslocamento da área de atuação da força com o braço de alavanca, né? Então vai ser a distância de B até O. No caso, já é o que a gente quer achar. A gente quer achar BO para poder determinar essa força. Então, no caso, a gente vai ter que o momento é 720, ele já deu na questão, vai ser igual a força P, que a gente quer, vezes essa distância BO. Só retomando aqui, né? Então, no caso, a gente vai ter que a nossa equação para a gente achar o FP, né? A gente vai ter que vai ser a nossa força, que é P, que a gente quer determinar, vai ser 720, que é o momento, dividido por BO. No caso, a gente precisa achar o BO para determinar essa força.
Lembrando, né, que quando a gente decompor essa força, a gente vai ter duas componentes, né, em x e em y. Porém, o momento final, ele vai ser determinado pelo momento em x. O momento em x vai ser o momento total, porque a nossa componente em y vai estar aqui, ela vai estar no mesmo eixo de ação do O. Então, no caso, não vai produzir momento. Então, a gente vai ter que nosso momento vai ser unicamente o momento em x, que a gente vai determinar essa componente de FP em x para a gente achar o momento o momento não, desculpa. Para a gente achar a força de atuação desse momento. A intensidade dessa força para produzir esse momento de 720. Então, no caso, primeiro a gente precisa determinar quem seria BO, né? Essa distância de B até O. A questão aqui, finalizando o diagrama de corpo, né? A gente vai ter aqui, a questão, ela dá um ângulo aqui, θ. O ângulo θ, ele é 60 graus. Esse ângulo θ, a questão dá, né? Então, a gente vai ter aqui embaixo um triângulo AO, e eu vou chamar esse ponto aqui, esse ponto de C. Então, a gente vai ter um triângulo menor aqui, de AOC, né? A gente vai ter esse triângulo menor aqui, esse triângulo retângulo. Nossa, ficou feio assim. A gente vai ter esse triângulo retângulo aqui. Meu Deus do céu. A gente vai ter esse triângulo retângulo aqui. Não ficou um triângulo retângulo, mas é um triângulo retângulo. A gente vai ter, então, A, O e C. A gente tem a distância de A até O, né? Que é 125 metros. E para que a gente está fazendo isso? No caso, a gente quer achar essa distância OC. Porque a gente vai fazer depois um triângulo maior, que a gente vai achar, que a gente vai determinar que o BO, a distância B até O, vai ser a distância de B até C, vai fazer um triângulo maior, B até C, menos a distância de O até C. A gente vai precisar determinar isso aqui para achar BO. Então, para a gente determinar a distância de O até C, a gente vai precisar fazer esse menor triângulo retângulo aqui, para a gente determinar quem é OC, né? A distância O até C. A gente vai usar aqui... Estão batendo o martelo aqui. Só um momento. Só retomando aqui. Então, no caso, a gente vai ter... a gente vai achar a distância de O até C. E vamos precisar também da distância de A até C para a gente fazer o triângulo retângulo maior aqui. No caso, a nossa distância de O até C, ela vai ser definida, né, no caso, pela hipotenusa, que vai ser 0,125 metros, vezes o seno, né, do ângulo θ, que é o ângulo que a questão dá aqui, 60 graus. Vezes 60 graus. Essa vai ser a distância de OC. OC não, desculpa. E AC. AC por quê? A gente vai ter o oposto, né, ao ângulo. Então, o oposto é definido pelo seno. Então, a gente vai ter a hipotenusa vezes o seno do ângulo, né, oposto. Então, a gente vai ter a medida de AC. Essa medida vai dar... AC vai ser 0,108 metros. E agora a gente vai definir OC. A gente vai ter a hipotenusa também, né? Hipotenusa vezes... Agora, como é o adjacente ao ângulo, a gente vai ter o cosseno do ângulo adjacente. Então, cosseno de 60, OC vai ter um valor de 0,0625. 25 metros. Então, a gente tem agora a distância de OC, a distância de AC. Eu vou pegar esse diagrama e vou jogar ele para cá para a gente fazer o triângulo maior. Então, a gente vai ter esse triângulo aqui.
a gente vai ter esse triângulo aqui agora, ó. Esse triângulo retângulo, que aqui a gente vai ter AC, aqui a gente vai ter AB, aqui a gente vai ter BC. É isso mesmo. Bom, agora a gente vai precisar desse ângulo aqui, né, tanto para decompor nossas forças ao longo do eixo X e do eixo Y, tanto quanto para achar o valor de BC. Então a gente vai, vou chamar aqui de alfa esse ângulo aqui. A gente tem aqui, como é um triângulo retângulo, a gente tem o ângulo de 90 aqui, e a gente vai achar esse alfa pela lei do seno. A gente conhece essa medida, AC, que a gente achou ali, que é 0,108 metros, e a gente tem AB, que a questão nos deu. Então, o seno de 90, que é o ângulo oposto à nossa hipotenusa, sobre AB, que é 0,3, vai ser igual ao nosso alfa, né? Nosso seno de alfa, dividido por AC, que a gente achou que AC é 0,108. 108 metros. Isso aqui, a gente vai passar para lá, né? Então, o nosso alfa seno vai ser o seno de 90 vezes 0,108 dividido por 0,3. Então, para a gente achar o ângulo, né, o ângulo alfa, a gente vai passar o seno para cá. Então, a gente vai ter o arco seno. O arco seno dessa conta aqui, alfa vai dar um valor de, deixa eu verificar aqui, de 21,1 graus. Então, a gente tem que alfa é 21,1 graus, esse ângulo aqui. Aí agora a gente tem esse ângulo, a gente pode achar o valor de BC, né? A gente vai ter, usando aquela mesma condição, né? Que o ângulo adjacente, né? A gente tem que BC é adjacente ao ângulo alfa, então a gente vai ter a hipotenusa, que é 0,3, vezes o cosseno de alfa, que é 21,1. A gente vai ter que BC aqui, esqueci de colocar. A gente vai ter que BC vai ser igual a 0,279 metros. 279 metros. Eu vou fazer uma nova aba aqui só pra gente concluir aqui. Deixa eu pegar um novo. Aqui, ó. Pronto. Aqui foi onde a gente... Deixa eu excluir isso aqui. Aqui foi onde a gente parou, né? A gente achou a medida BC. Então, a gente agora... Deixa eu só refazer o triângulo aqui pra gente. A gente agora vai ter... Nossa, tá muito feio. A gente achou BC, né? Então, a gente agora pode determinar quem é... Eu vou apagar isso aqui, tá muito feio. A gente pode determinar agora quem é o BO. A gente determinou que a medida de B até O seria BC menos OC. A gente achou os dois valores, que BC a gente tinha que era 0,279 menos OC, que era 0,0625. A gente vai ter então que BO vai ser igual a 0,216 metros. 216 metros. A gente tem a medida de BO agora. Pronto, agora a gente tem BO, a gente tem o ângulo de alfa, então, e a questão deu o momento. Então, a gente consegue achar agora a força, né, a intensidade da força para produzir um momento de 720 no ponto O. Só colocando o diagrama aqui novamente, a gente vai ter... Meu Deus, tá muito feio isso.
a gente vai ter, então, B, a gente vai ter aqui nosso ponto B, O e A. A gente tem o A, O, né? Deixa eu ver aqui. A questão da, né? Que é 0,125. 125. A gente tem AB, que é 0,3. E a gente agora tem o BO, né? Que é 0,216 metros. A gente tem esse ângulo alfa também, que a gente achou, né? Que é 21,1. Agora a gente pode determinar. Lembrando que a nossa força P, ela está aqui ao longo da nossa distância AB, né? A questão diz que ela está aqui. Então a gente vai ter a nossa componente em X, FP de X e FP de Y. A gente não vai precisar achar FP de Y porque ele quer o momento, né? Então essa força ela está ao longo do eixo O, então ela não vai produzir momento. Então a gente vai ter que o momento ele vai ser só na nossa componente X. Então o momento em X vai ser igual ao momento total, né? Então o momento em X vai ser a nossa força FP vezes nossa força FPX PX vezes a nossa distância BO. Nosso momento então vai ser a nossa componente em FPX, ela vai ser a força, né? A força vezes aqui, ó, ela tá aqui. Deixa eu só botar aqui, fechar ela vai ser aqui, ó. Essa força transpondo ela para cá, para baixo, ela vai ficar aqui nessa FPX. Ela vai ser oposta ao nosso ângulo alfa. Então, oposto a gente sabe que é nosso cosseno, né? Então, F cosseno de 21,1 vezes... Não, desculpa, errei. Nosso oposto é o seno, perdão. Nosso componente, né, que é oposto ao ângulo, é o seno. Seno de 21,1 vezes a nossa distância BO, que a gente achou que BO tá aqui, era 0,216 metros. Nosso momento em X vai ser igual... Vamos ver quanto dá esse valor. Não, desculpa. Nosso momento em X é igual a 720, né? Ele já dá o momento. 720 igual F seno de 21,1 vezes BO, 0,216. F então vai ser 720 dividido por esse argumento aqui, que vai ser o seno de 21,1 vezes BO, que é 0,216. A nossa força em X, então ela vai ser... A nossa força, vai ser 9.259 newtons. Então, a gente tem que 9,2 kilonewtons. Pronto, essa é a força necessária para produzir um momento de 720 em O. Essa é a intensidade da força necessária para produzir esse momento de 720 na força em O.